Um blackout tomou conta de boa parte da Europa. E uma das coisas mais impressionantes foi o despreparo da população. Mas existem algumas coisas estranhas nessa história. Se me lembro bem, há um pouco mais de um mês, alguns líderes desses mesmos países estavam dizendo para as pessoas começarem a armazenar pilhas e ter um kit de 72 horas. Será que isso tudo é só coincidência ou tem muito mais coisa por baixo desse assunto todo? Nesse vídeo, galera, nós vamos realmente esmiuçar, procurar e trazer um máximo de informações, tá? A única informação que eu ainda não consegui até a produção desse vídeo foi justamente a causa real. Porém, a gente já sabe o lugar, onde começou, quais as horas, a cronologia e o que aconteceria com o Brasil se acontecesse algo parecido. Quais os estados ou quais regiões, né, seriam mais afetadas? Tudo isso você vai ver aqui nesse vídeo. Cronologia do apagão. Era uma segunda-feira comum, como todas as outras, mas exatamente às 11 horas e 33 minutos em Lisboa, 7h33 aqui no horário de Brasília, deu início então a um apagão. Começou em Portugal, meio-dia e 30, hora de Madrid, afetando várias áreas da Espanha e de Portugal. Após esse horário, após meio-dia e 30, várias regiões do sul da França enfrentaram interrupções de energia que duraram apenas alguns minutos. Pouco depois, a Doha experimenta apagões momentâneos. Possíveis causas do apagão. Bom, galera, tanto Portugal quanto a Espanha estão investigando, mas Portugal já saiu na frente dizendo que a culpa é da Espanha. Destaque internacional: o governo de Portugal culpou a Espanha pelo apagão que atingiu a Europa ontem. Mesmo sem saber exatamente o que aconteceu, mas diz que começou no país vizinho. Fazendo uma pesquisa ali pelos sites, principalmente de Portugal e Espanha, baseado no que aconteceu, vários técnicos apresentaram um relatório atribuindo uma porcentagem em alguns motivos. E a partir desses motivos, foi direcionado, né, os recursos necessários para resolver o problema. Então, o que acontece? Dentro das probabilidades, das possíveis causas, a instabilidade da rede europeia, e eu já comento para vocês o que é essa instabilidade, ficou em 45%, ou seja, praticamente metade das apostas, assim, né, por assim dizer, eles acreditam que realmente seja uma instabilidade. Falha técnica, né, que é justamente alguns equipamentos ali, então já está em torno de 25%, erro humano 15%, problemas climáticos 10%, e dentro desses problemas climáticos, algumas pessoas atribuíram o apagão a um incêndio que está acontecendo, agora eu não me lembro se é no sul ou no norte da França, e um político português disse se tratar de um ataque cibernético. Porém, não falou da onde, não falou quem. E o detalhe é que hoje, por coincidência, hoje na quarta-feira, dia 30 de abril, 2 dias depois do apagão, a França fez uma denúncia formal contra a Rússia por ataques cibernéticos. População despreparada. Bom, galera, eu tive uma percepção da seguinte maneira. Eu percebi muito um despreparo, mesmo sendo países super desenvolvidos, países que lidam, né, com catástrofes, a gente percebe que houve realmente um despreparo, parece que todo mundo foi pego de surpresa. Houve uma correria desenfreada aos supermercados, onde todo mundo foi comprando um monte de coisa, tinha lá nos mercados uma cota, né, para você levar de água, que era no máximo 10 litros por pessoa, e teve pessoas que pegaram o que aguentou levar e tiveram um monte de confusão. Cartão que não funcionava, internet caiu, comunicação caiu, transporte caiu, enfim, várias coisas que a gente depende da energia elétrica, como por exemplo também a internet, porém desespero das pessoas em não saber o que estava acontecendo, não saber para onde ir, como ir,
acabaram indo para aquilo que eles podiam fazer, e justamente era o que? Comprar alimentos, se preparar para alguma coisa. Entenda essa situação, gente. Quando a gente tem um blackout e de repente começa a surgir informações desencontradas, algumas pessoas começaram a dizer que em Portugal ia levar até 7 dias ou mais para normalizar a energia. Os governos dos países já têm alguma perspectiva, Kirin, para o restabelecimento total do serviço de energia? Muito boa tarde para você. Tudo bom, Larissa? Boa tarde a você, Isabela, Alexandre, a todos que nos acompanham. Olha, na Espanha, o governo está falando de 6 a 8 horas, mas deu essa previsão já tem algumas horas, ou seja, até amanhã, ao que tudo indica, a situação vai estar dentro de uma certa normalidade. Só que em Portugal, algumas autoridades estão falando em até uma semana. E na Espanha também teve essa correlação, né, de que levaria até uma semana, mas a própria empresa realmente estava ali postando nas redes sociais dela, dizendo que em até 10 horas resolveria o problema. E, de fato, realmente, até 10 horas eles resolveram o problema. Mas pense o cidadão comum, que está ali na rua e, de repente, conseguiu um pouco de informação ou conseguiu uma parte de informação e falou para a pessoa que estava do lado, o que será que está acontecendo? E um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e de repente você não tem informação confiável nenhuma. Começou a ter brigas de trânsito, pessoas presas dentro de elevadores, corrida para dentro dos supermercados, pessoas desesperadas sem saber o que fazer, pessoas presas dentro de aeroportos. Pode acontecer no Brasil? Bom, galera, a pergunta que fica é aquela, né? Será que pode acontecer esse tipo de coisa aqui no Brasil? Sim. Infelizmente, estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Porém, ao contrário do que algumas pessoas andam falando na internet, o Brasil tem um sistema elétrico muito consolidado e muito superior em muitos pontos ao europeu. O sistema europeu hoje está praticamente 60 a 70% todo por energia renovável, né? Eólico, solar. Já nós temos 65% da nossa produção energética vindo de hidrelétricas, o que é muito limpo e realmente tem um controle melhor, né? A gente tem abre com porta, fecha com porta, liga a turbina, desliga a turbina, e isso a gente consegue ter um controle melhor de mais ou menos energia. E aí eu volto aqui a falar, né, da instabilidade da rede elétrica europeia, né, que eles acreditam que pode ser metade das apostas deles vão para isso, né? Por quê? A rede deles é toda integrada. Como são países, cada um tinha sua geração de energia, eles fizeram realmente acordos para interligar suas redes elétricas, onde eles pudessem dividir a produção e assim um passar para o outro, quando um tem muita energia e tal, o outro tem pouca energia, quando um precisa, e foi justamente aí. Ao que parece, na hora em que foi solicitado por Portugal, vinda da Espanha, nesse momento, em alguma coisa ali nos cabos de alta energia, alguma coisa aconteceu. Como Portugal disse que levaria até 7 a 10 dias para resolver o problema, eles estavam dando aquela coisa sabe aquela resposta fácil de dizer, cara, eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei o que aconteceu, não sei nada, então fala qualquer coisa. Enquanto que a Espanha, de repente, sabendo o que acontece, disse: ó, em até 10 horas resolve. E realmente foi o que aconteceu. Em até 10 horas começou a voltar toda a energia. Então também eu faço a minha aposta, tá? De que foi realmente um erro conjunto ali, um erro técnico, um erro de equipamento e talvez uma pitadinha de erro humano ali, né? Se bem que erro humano é só uma pitadinha que precisa. Mas voltando aqui para o Brasil, nós temos uma rede energética muito boa, com vários backups, né, por região. Porém, existem algumas falhas, realmente existem. Como eu disse, 64 a 65% de toda a nossa geração é por hidrelétrica, o que relativamente barateia demais a nossa energia. Porém, o ponto negativo é que nós dependemos boa parte, né, da nossa infraestrutura energética de chuvas e de uma boa quantidade de chuva.
Como eu disse, o nosso sistema elétrico é muito robusto, tá? Nossa infraestrutura toda é muito robusta. Nós cobrimos 97% de todo o território nacional, ou seja, até nos confins do Brasil a gente tem lá um poste com energia elétrica. Porém, um ponto fraco da nossa rede elétrica é justamente esses confins, né? Principalmente redes longas, onde a gente alimenta e tem lá uma linha longa de energia que atravessa, por exemplo, a Amazônia, enfim, e outros lugares onde a gente tem realmente algum problema, fora os problemas climáticos, né? Tempestade, poste que cai, galho de árvore, né? Mas isso se torna mínimo, gente, para a vastidão que é o Brasil. Aí a gente tem também a questão da distribuição, né? A gente tem instalações de smart grids, né? Que ajudam tanto na regulação como na automação da distribuição, principalmente em grandes centros. Porém, um detalhe que nós temos com relação à nossa rede, à nossa infraestrutura, que apesar de ser muito robusta, muitas delas são velhas, são antigas, né? Nós temos cabeamentos em poucos lugares, né? No Brasil, em poucas capitais, de cidades grandes, aquele cabeamento enterrado, né? E a gente tem então esses que está aí no tempo, o que gera desperdício, que chega até 14% de desperdício, ou seja, de tudo que a gente produz de energia elétrica, 14% é desperdiçado. Quais são as áreas que seriam mais afetadas? E isso é muito legal vocês prestarem atenção. Porque se você souber realmente, se você está nessa área que seria realmente mais afetada num grande apagão, né, nacional, você pode realmente já ir se preparando para isso, tá? O maior impacto realmente seria no norte do país, com 83%. Nordeste. No Nordeste, nós teríamos então 44,5%, 45%, tá? De impacto sobre a região, o que é muito grande ainda. O Centro-Oeste seria impactado em 30%, Sudeste 25% de impacto e o Sul 20%. Duração de um blackout. Você ter pequenos apagões, ficar sem energia elétrica por 1, 2 horas, já é um incômodo enorme. Mas agora ficar sem energia por 6, 10 horas, um dia, 2 dias, 3 dias, as coisas realmente mudam de figura conforme o tempo avança sem a energia elétrica. Vocês sabiam que no Brasil, até 2003, nós tínhamos o equivalente a 84 horas com falta de energia acumulados no ano, obviamente, tá? Não é que era 84 direto. Mas a gente tinha vários momentos em que a população, né, a média brasileira, era de 84 horas, tá? Em 2005, isso subiu para 16, 17 horas, tá? Sem energia elétrica durante o ano todo. Foi muito melhor do que era antes de 2003. E agora, em 2004, o último, né, o último relatório diz que a média era de apenas 10 horas em todo o ano. Uma média, tá, aceitável a nível de primeiro mundo, ok? Então a gente não tem muito. Lógico que de repente você pode dizer para mim assim, né? Pô, Ricardo, mas aqui na minha região eu passo bem mais que isso e tal. Realmente, algumas regiões, né, no país sofrem muito mais do que outras. Por exemplo, eu no ano passado não me lembro da gente ter ficado sem luz. Esse ano eu lembro que a gente ficou aí umas 2, 3 horas por uma reforma aí na rede elétrica local aqui da cidade, né? E aí a gente acabou ficando na nossa região aqui sem energia elétrica. Como se preparar para um blackout? Bom, galera, agora vem a parte mais importante do negócio, né? Como você pode se preparar para um blackout? Bom, gente, é muito simples, tá? É preparação. Mas, resumidamente, tudo é preparação. É você estar preparado. Por exemplo, o que aconteceu na Europa, que as pessoas correram para os supermercados, se eu tenho 20, 30 litros de água armazenado em casa, então a gente tem água aí para pelo menos uns 10 dias. Outro detalhe são os alimentos. Se você tem alimentos armazenados em casa, num momento assim, né, como no caso da Europa, você não precisa correr dentro dos mercados, não precisa se colocar em risco, ficar correndo no trânsito, né? Você vai direto para casa. Outro detalhe também com relação a isso, o meu trabalho fica a menos de 5, 4 minutos de carro, né, do meu trabalho.
Tá? Então, ou seja, se tiver um blackout, se tiver alguma coisa qualquer, eu não preciso necessariamente do meu carro para voltar do trabalho ou ir para o trabalho. E isso foi estrategicamente escolhido, tá? A gente procurou essa região perto da nossa casa. Nós recentemente mudamos, né? Vocês podem ver que o estúdio é novo, tudo, mas nós procuramos fazer justamente isso já como estratégia. Outra coisa também que a gente pode fazer, se você tiver condições, comprar um pequeno gerador, uma pequena sistema, né, de placa solar, ou se tiver um pouco mais e quiser investir realmente em um sistema para criar uma independência energética dentro de casa. Aí a gente tem a questão da comunicação, né? Você ter pequenos radinhos, que inclusive na Europa sumiu das prateleiras. Não porque as pessoas recolheram, tá? Não porque os lojistas recolheram. Muito pelo contrário, a população veio e foi comprando tudo porque estava buscando informações. E as informações são muito importantes, né? Para você saber o que está acontecendo, para você saber aonde ir, como ir. Imagine que se de repente fosse um ataque, né? Sei lá, uma hipótese, né? O Paraná começa a ser atacado e a cidade de Ponta Grossa vai ser atacada. E aí eu tomo aquela postura do tipo, pô, tá todo mundo, eu não sei de nada de informação, né? Não sei nada. E aí eu tô aqui em casa e penso, bom, amor, vamos fazer o seguinte, vamos ficar em casa, porque a gente tem aqui água, comida e tudo, não vamos ir para o nosso ponto de fuga, né? Não vamos para o lugar de fuga. Porque a gente não sabe que a cidade vai ser atacada, a gente não sabe que a cidade vai ser invadida, a gente não tem essa informação. Então seria uma escolha que, aos nossos olhos, a gente se preparou para ela, né? E era bom, né? Porém, sem a informação, ela se tornou a pior escolha. Entende? Como a comunicação é muito importante, você ter então formas de se comunicar, como uma antena da Starlink, enfim, várias coisas desse tipo vão te ajudar realmente a tomar a melhor decisão, né? Porque você vai ter mais informações. Outra coisa que num primeiro momento você não deve achar, né, que tipo, nossa, apagou as luzinhas, nossa, tá acabando o mundo. Não, muito pelo contrário. Você tem que ficar observando justamente a questão do tempo, procurar saber respostas e tudo mais, né? Mas no primeiro momento, o que você deve fazer é ir desconectar todos os teus aparelhos elétricos e eletrônicos das tomadas. Justamente para que quando volte, né, a energia, praticamente todas as vezes sempre volta, né? E não tem aí um prejuízo maior. Com relação ao lado emocional, você deve realmente procurar entender que isso é uma realidade, que isso realmente pode acontecer, independente de qual seja o motivo. Algumas pessoas acreditavam que seria um ataque cibernético, tá? Mas na tua realidade, na tua história, você pode achar interessante e sanar mais uma curiosidade do qual foi o motivo do apagão. Porém, o que você deve se concentrar realmente é estar preparado mentalmente. Muitas pessoas, quando teve o apagão da Europa, ficaram completamente desesperadas. Nós tivemos aí relatados até o momento 5 mortes relacionadas ao apagão. Mantenha a calma, né? Seja pragmático, mantenha calma, mas o melhor, o que vai te trazer mais segurança nesse momento, realmente é você estar preparado, você saber que pelo menos você está minimamente preparado. Bom, meus amigos, a gente vai estar colocando aqui nos comentários fixado e tal alguns outros vídeos, tá, falando sobre como você fazer uma mochila como essa, né, uma mochila de 72 horas, né, e pelo menos estar minimamente preparado, né, para esses imprevistos, tá? E ninguém é avisado que vai ter um apagão. Então você tem que estar preparado para qualquer coisa. Mas o resumo, galera, de tudo isso que aconteceu justamente é a palavra preparação. A cada 100 pessoas que assistem um vídeo desse, eu acredito que de repente uma só pessoa se prepara. Bom, meu amigo, que você seja esse um, tá? Se prepare aí, esteja preparado, comece a guardar comida, vela, né? E fazer tudo isso, tá? Gente, eu fico pensando justamente que há um mês atrás, lá na Europa, líderes europeus estavam falando justamente sobre isso, falando para as pessoas começarem a procurar, né, ter kits com ela, né? Por exemplo, que nem essa mochila, né? Você ter uma mochila onde você tem equipamentos, né? Para lidar com alguma situação adversa, se preparar para alguma coisa, né? Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo ajude vocês aí a tomarem as melhores decisões e que situações como essa não peguem vocês desprevenidos, tá?
torço para que nunca aconteça, rezo a Deus de que nunca tenhamos que passar, que eu nunca precise usar uma mochila, né, na prática, mas se um dia precisar, né, que eu esteja com ela junto comigo aí e que você também esteja com a tua família protegida, com comida, com água, com recursos aí para que você possa, né, sobreviver a situações como essa. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Porne ao Extremo.